Entre as páginas 20 e 21, nós conhecemos as regionalizações do Brasil ao longo das décadas, iniciando pela década de 1940. A gente vê que muita coisa mudou de lá para cá, não apenas na divisão regional. Já eram 5 regiões, como nós conferimos aqui: região norte, que abrangia também os estados do Maranhão e Piauí, que atualmente faz parte da região nordeste. Nós vemos a região centro bem extensa, chegando até aqui o estado de Minas Gerais, região sul pegando um trecho maior do que a atual região sul, e assim por diante. Só que além dessas diferenças das regiões, a gente observa que não existiam aqui os estados de Roraima, do Amapá, nem de Rondônia. Mato Grosso ainda era um único estado, assim como Goiás, que ainda não havia sido dividido para a criação do estado do Tocantins. E o Distrito Federal ainda estava no Rio de Janeiro. Na década de 1950, nós observamos algumas mudanças, como a região centro passa a se chamar região centro-oeste, que não inclui mais o estado de Minas Gerais. O estado do Rio de Janeiro, que antes pertencia à região sul, passa a integrar a região leste. Além das mudanças nas regiões, nós observamos algumas mudanças na divisão do território. Os territórios do Rio Branco, Amapá e Guaporé, que foram criados no ano de 1943, são alguns exemplos dessas mudanças. Na década de 1960, nós não vemos assim tantas mudanças em relação às regiões, mas sim em algumas divisões territoriais do Brasil, como o caso da transferência do Distrito Federal, que antes ficava no estado do Rio de Janeiro, para o centro do Brasil. O local que antes era o Distrito Federal passa a ser o estado da Guanabara, que abrigava apenas a cidade do Rio de Janeiro. O território do Guaporé passa por uma mudança de nome, passa a se chamar território de Rondônia. Aí, de repente, vocês estejam vendo aqui território do Acre, território de Rondônia, do Rio Branco, do Amapá, e pensa, qual que é a diferença de território e estado? A diferença é que os territórios não têm autonomia para escolher seus governadores. Eles são governados diretamente por um administrador indicado pelo governo federal. O estado ele já tem autonomia para eleger os seus governadores. Na década de 1970, nós já vemos aqui o Brasil dividido regionalmente da maneira como está hoje mesmo. Regiões Nordeste, Sudeste, Sul. A única diferença aqui estão entre as regiões Norte e Centro-Oeste. Isso porque o estado do Tocantins ainda não havia sido criado. Lembrando que atualmente o estado do Tocantins, que fazia parte do estado de Goiás, integra a região Norte. Outras mudanças que a gente observa em comparação com a década anterior. O estado do Acre agora sim passa a ser chamado dessa forma. Então ele deixa de ser um território e foi elevado à categoria de estado. Outra alteração é que na nomeação do território de Roraima, que antes era chamado de território do Rio Branco. Na década de 1980, nós já vemos que a divisão territorial do Brasil já está bem mais próxima do que ela é atualmente, mas ainda com algumas mudanças a serem realizadas. No caso, nós vemos aqui que o estado do Rio de Janeiro passa a ser um só, por conta da fusão ocorrida em 1975, que integrou Guanabara ao estado do Rio de Janeiro em um único estado. Nós vemos também aqui agora o estado do Mato Grosso do Sul, que foi criado em 1977, sendo desmembrado do estado do Mato Grosso. Enfim, na regionalização da década de 1990, agora nós temos o território brasileiro com a divisão estadual e regional exatamente como está agora. Bem, quais foram as últimas mudanças? Começando em 1981, quando Rondônia é elevado para a categoria de estado.
A maior parte dessas alterações que nós vimos comparando com a década de 1980 são mudanças que foram realizadas com a Constituição de 1988, começando pela própria criação do estado do Tocantins, que foi resultado de uma divisão do estado de Goiás, sendo que o Tocantins passa a integrar a região norte. Além do mais, a Constituição vai elevar Roraima e Amapá a categorias de estado. E o arquipélago de Fernando de Noronha, que embora aqui no mapa esteja representado numa parte superior, fica aqui no litoral do Nordeste, pertencendo aqui ao estado de Pernambuco. Bem, então o arquipélago de Fernando de Noronha, que também era território, ou seja, administrado pelo governo federal, passa a ser um distrito estadual de Pernambuco. E com isso fechou os limites territoriais do Brasil.